Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Nessa oportunidade, eu quero aqui tratar de um tema importantíssimo. Hoje irei falar sobre a convicção, a certeza plena que o cristão deve ter da sua salvação. Muitos cristãos sinceros, infelizmente, vivem angustiados, tristes, depressivos, com problemas psicológicos, porque eles duvidam da sua salvação. Muitos até acham que é orgulho, é arrogância, é prepotência você dizer que você é salvo, que você já tem essa certeza, essa convicção, né? E o que é que as escrituras diz? As escrituras diz, ela é muito clara a esse respeito, ela não deixa dúvida alguma. Então, quando o cristão ele duvida da sua salvação, ele está chamando Jesus de mentiroso, porque Jesus ele foi bem claro a esse respeito, inclusive lá no livro de São João, no capítulo 5, o verso 24 ele vai dizer assim: aquele que crê em mim, ele tem a vida eterna. Ele não disse ele terás a vida eterna, ele disse ele tem a vida eterna. Ele não entra em juízo, ele já passou da morte para a vida. Então, quando nós duvidamos da certeza da nossa salvação, nós estamos dizendo que Jesus é mentiroso, né? Lá no livro de aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, vai dizer assim, né? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não existe motivo de pavor, de medo. Inclusive, nesse mesmo capítulo, ele vai continuar, Paulo dizendo, não é a altura, não é a profundidade, não é o presente, não é o porvir, não é os anjos, não é a morte, nada, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, não precisa você temer, né? Lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, verso 6, vai dizer assim: aquele que começou a boa obra em vós, ele mesmo vai aperfeiçoá-la até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação é obra de Deus. Jesus, ele não é só o autor da nossa salvação, ele também é o consumador da nossa fé. Então, Jesus ele disse também em um dos seus discursos assim, que as ovelhas que vêm a ele foram enviadas pelo Pai e que ninguém vai arrebatá-las da sua mão. Por quê? Porque o Pai é maior do que todas as coisas. Então, por que então, diante de tantas evidências bíblicas, muitos cristãos duvidam dessa convicção de que nós já fomos salvos por Cristo, aqueles que creem em Cristo? Por que eles duvidam? Por dois motivos principais. O primeiro motivo é que muitas das vezes eles pertencem a uma determinada denominação que prega salvação por obras, salvação por mérito. E realmente, se eu fosse conquistar minha salvação por obra, eu estava perdido, porque nós sabemos, por mais que nós nos esforcemos, né, nós erramos, nós pecamos constantemente, né, não tem um justo sobre a face da terra, a palavra de Deus vai dizer isso, né? Não há um justo sequer, está lá no livro de aos Romanos, no capítulo 3. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, se eu for realmente olhar e pensar que a salvação é por obra, eu estou perdido, você está perdido e vou realmente duvidar da minha salvação. Esse é o primeiro motivo, pertencer a um grupo religioso que não tem compromisso com as escrituras, não ensina, não prepara os seus membros, então prega a salvação por obra e a pessoa sabe que ele é falho mesmo, né? Ele erra, a palavra de Deus vai dizer, se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos, e a verdade não está em nós, mas se nós confessarmos os nossos pecados, o sangue de Cristo nos purifica de toda impiedade, né? Então, outro motivo qual é? Quando o ser humano ele duvida da sua salvação, é porque ele está olhando para si próprio. E realmente, se eu for olhar para dentro de mim, né, para quem eu sou, né, para as minhas atitudes, claro que eu vou duvidar da minha salvação. Se a salvação dependesse de mim, eu estava perdido, né? Entendeu? E aí sim, então por isso que muitas das vezes você duvida da sua salvação, porque você está olhando para si. Mas a Escritura diz o quê? Olhai para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Então não duvides, né? Jesus, ele não deixa dúvida alguma a esse respeito, né? Então, se você tinha essa dúvida, né, tire essa dúvida da sua mente, descanse na palavra de Deus, na suficiência do sacrifício de Cristo, porque salvação é dom de Deus, não é por nós. Está lá escrito no livro de Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, que está escrito assim: somos salvos por graça. O que é graça? Favor divino, misericórdia de Deus.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, por mais que nós nos esforcemos, por mais boas obras que nós praticamos e devemos praticar, por quê? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas nada disso é o suficiente para nos salvar. A salvação é um dom de Deus, é uma dádiva divina, é uma obra sobrenatural realizada por Ele na nossa vida. Né? E as ovelhas que vêm a mim, disse Cristo, que o Pai envia, né? Ninguém vai as arrebatar da minha mão, porque o Pai que as me deu é maior do que todo mundo. Então não duvide, fique em paz. Acredite nas Escrituras. A palavra de Deus vai dizer, né, que muitos erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Lá no livro de Oséias, no capítulo 6, verso 4, vai dizer assim: o meu povo, disse Deus, está sendo destruído porque lhes faltou conhecimento. Então examina as escrituras. Jesus disse, examinar as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. E com toda certeza, a partir do momento que você tiver aquele compromisso de examinar as escrituras, pertencer a uma igreja comprometida com ensino bíblico, né, com um bom discipulado, você não vai ter mais essa angústia, você não vai conviver mais com essa incerteza e vai descansar, né, naquilo que Cristo fez, não naquilo que você faz. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.